Então, vou apresentar para você duas acepções de virtude. Então, ao final, você vai entender essas duas formas de compreender virtude e, sobretudo, você vai conhecer o significado disso. Né? O que significa estudar as virtudes? O que significa conhecer as virtudes? Qual a importância disso para a sua vida? Aproveitando esse início, como sempre se diz, compartilhe o link dessa transmissão. Se não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações quando a transmissão se iniciar, entrar no ar, bem? E especialmente compartilhe. Né? Compartilhe esse vídeo para outras pessoas terem a oportunidade de ouvir essas mensagens que eu transmito aqui nesse canal, que, como vocês podem ver, especialmente no Instagram, tem a ideia de fazer reflexões sobre moral, sobre moralidade. Neste ano de 2021, estamos fazendo cerca de 30 anos em que aconteceu um evento muito dramático nos Estados Unidos, especificamente na cidade de Los Angeles. Em 91, um cidadão teve uma oportunidade muito especial de fazer um registro de uma ação policial que acontecia a alguns metros de sua casa. Então ele ouviu sons e logo percebeu que tinha uma confusão acontecendo do lado de fora. Ele pegou sua câmera e começou a registrar aquele evento. E o que acontecia a alguns metros de sua lente? 4 policiais espancavam um jovem de 25 anos, um jovem negro, na rua, que eles então estavam perseguindo, fizeram com que a viatura parasse, dirigida então por esse jovem, e ele foi tirado do carro e começou a ser espancado. Isso tudo foi registrado, então cacetetes, né, sendo usados contra ele, e isso era feito por policiais brancos. Era um grupo de 3 policiais brancos e um policial hispânico. E essa filmagem chegou ao conhecimento público. E aí começou um capítulo, uma história nos Estados Unidos da América marcante. Não foi uma história inédita, mas foi uma história marcante. Em março de 1991, esse evento ocorreu. Em abril de 1992, finalmente se deu o julgamento desse caso. E, não obstante a expectativa do público, os policiais foram absolvidos, não houve condenação. E aí pronto, começou uma nova etapa relativa àquele evento filmado no ano anterior. A cidade de Los Angeles explodiu. Aconteceu um fantástico distúrbio com diversos incêndios, grandes incêndios, com saques, mais de 50 mortes, pessoas também espancadas, machucadas, muita violência na rua, incapacidade da polícia de conter tudo aquilo, o que finalmente somente aconteceu quando o presidente à época, o George Bush, que a gente conhece como George Bush pai, mandou o Guarda Nacional e outros efetivos, outras corporações militares, de fuzileiros, por exemplo, para restabelecerem a ordem ali. E eu lembro que quando eu vi um documentário sobre esse evento, algo me chamou a atenção, que algumas pessoas elas não aderiram àquele distúrbio, não aderiram à violência, não aderiram ao saque. E eu tenho na minha memória a cena de uma mulher com características asiáticas, como nós dizemos, ela dizendo nós somos seres humanos. E uma outra mulher negra dizendo que estava decepcionada em ver, inclusive, o que ela chamou de meu povo fazendo aquilo, porque não era aquilo que se ensinava nas escolas, não era aquilo que se ensinava nas casas, e as pessoas estavam se incentivando àquele tipo de ação. Mas um detalhe é também muito forte dentre as informações, dentre os dados que foram registrados relativos àquele evento. Não só a própria filmagem, mas também se obteve, justamente para fins do julgamento, a transcrição da comunicação entre os policiais naquela noite do espancamento, naquela noite de violência contra o cidadão. Um dos policiais disse que ele se sentia, ou que era como a montanha dos gorilas. Ele fazia referência
então, uma situação de violência em relação aos gorilas. E isso evidenciava o quanto que ali faltava uma empatia no sentido de uma identificação. Não havia ali uma visão de uma relação com o semelhante. Os policiais viam aquele homem negro como um animal, fazendo então a analogia com o macaco. Portanto, aquele distúrbio em Los Angeles, em 1992, em Los Angeles, ele colocou não apenas um problema da ordem, não apenas um problema de relações raciais, não apenas o problema de violência policial, não apenas o problema de administração da cidade, mas colocou ali um problema moral da forma mais radical possível, justamente considerando a concepção, a ideia de homem. É esse destaque que eu faço que importa para a conversa de hoje, porque quando se fala de virtudes, o que está em questão é justamente a humanidade. Mas antes de fazer essa relação direta, mostrar como que essa discussão de humanidade afeta a discussão sobre virtudes, eu quero justamente, primeiramente, falar sobre a palavra virtude. Não sei se você conhece, se você já lidou com o significado dessa palavra. Ela é uma palavra que vem do grego, soa areté no grego, e no latim soa virtus. E essa palavra, ela significava então para esses antigos, excelência e poder. E a excelência e poder que as coisas têm. Então tudo tem uma excelência e poder. Tudo tem uma capacidade, tem uma virtude própria ou tem uma característica própria. Esse é o sentido geral da palavra virtude. Ou seja, a virtude das coisas, o poder das coisas, ou, como diriam os gregos, a excelência das coisas. Como é que é isso? Né? Então, por exemplo, a gente está aqui usando internet para essa transmissão. E qual é a virtude da internet, nesse sentido? Né? Como eu falo da transmissão. Qual é a virtude da internet? É transmitir dados. Então, a excelência da internet é a transmissão de informação no tempo. Então, é medida assim, né? A quantidade de dados transmitidos em instante, por minuto, geralmente é medida assim. Então, essa é a excelência da internet. Então, se a internet está boa, se a excelência dela funciona, a transmissão se dá muito bem. Então, eu tenho aqui um projetor de luz voltado para mim, para me iluminar, para que vocês me vejam assim bem como está acontecendo hoje, né? A iluminação para mim, conforme que a câmera, está muito boa. Então, a excelência da luz é iluminar, é nos permitir ver as coisas, é clarear, iluminar. Então, essa é a excelência da luz. Tem a excelência desse microfone que está captando minha voz. A excelência dele é fazer uma boa captação do som que ele registra no ambiente. E por aí vai. Podemos pensar em vários outros instrumentos. A excelência do próprio computador, que é processar dados, processar e guardar dados, a excelência de uma faca, que é cortar, a excelência de um remédio, que é curar, e por aí vai. Tudo tem uma excelência própria. Esse é o sentido geral da palavra. E nesse sentido geral da palavra, então, relembro, virtude, isso é uma característica amoral. Então, o que você faz com isso é o que dá, é o que poderia atribuir uma qualidade moral, mas na verdade não tem. Né? A faca não tem uma qualidade moral. A excelência dela é cortar. Você corta para fazer comida, você corta para praticar violência, por exemplo. Então, a excelência, a virtude, conforme um conceito geral, é um conceito amoral. Fala do poder, da capacidade das coisas. Porém, quando a gente se pergunta, então tudo tem uma excelência. Qual é a excelência do homem? Aí a história muda um pouco. Não é possível, é muito difícil falar do ser humano, eu disse homem, quero dizer de ser humano, numa perspectiva amoral. Especialmente, e aí não há dúvida, que a ideia de moralidade ou de moral entra quando nós estamos falando de virtude e excelência relativa ao homem. Se falamos de virtude e excelência relativa às coisas, ok, a moral fica de fora.
né? Mas se falamos de virtude e excelência no tocante ao homem, ao ser humano, isso, isso muda. Isso muda porque existe uma distinção que precisa ser considerada, né, que são dois processos distintos relativos a esse mesmo ser que a gente chama de ser humano, relativos a nós. Um é o processo de hominização, quando esse ser se torna isso que nós designamos como ser humano. Então, é um processo, né, que começou há alguns milhões de anos, cerca de 2 milhões de anos, essa lenta transição, né, de um tipo de primata que nós identificamos como sendo as espécies de macacos, que vai se transformando, se modificando, até que por cerca de 200 mil anos, no intervalo de 200, 100 mil anos, surge essa coisa que a gente conhece como sendo nós, né, o Homo sapiens. Né? Ele vai se desenvolvendo aí nessa faixa de 200, 100 mil anos. Então, isso é a hominização. É um processo biológico, é um processo de constituição de uma espécie, de uma nova espécie que surge, então, na face terrestre. Então, a hominização, o surgimento do homem. Isso é uma coisa. Mas existe um outro processo relativo a essa mesma espécie, ao ser humano, que é a humanização. Então, a gente pode imaginar que, num determinado momento, algumas mentes mais esclarecidas, e houve esse momento mesmo, em que algumas mentes mais esclarecidas, mais sensíveis, isso se deu há cerca de 2 mil anos, né? Na verdade, 2 mil anos a partir de agora, um pouco mais para trás, o primeiro milênio antes de Cristo, vamos colocar assim, eu prefiro chamar de primeiro milênio antes de Cristo, houve um momento que depois se chamou, né, de uma era axial, né, que foi um momento marcante na história, justamente porque ali foi elaborada uma ideia de homem. E não apenas uma ideia de ser humano, mas uma ideia de um projeto de ser humano. É como se, naquele período, e aí são homens mesmo, indivíduos do sexo masculino, tiveram essa sensibilidade e se deram conta, bem, mas e o que nós somos? Né? O que nós somos que nos faz diferentes dos outros todos seres? Vamos pensar que eles tenham pensado por meio desse conceito de virtude, né? Então, tudo tem virtude, né? Tem um abacateiro aqui na minha frente, ó, a virtude do abacateiro é dar abacate, dar o fruto abacate, né? A virtude do leão nem é caçar, né? Quem caça é a leoa, mas a virtude do leão seria proteger o grupo. A virtude da leoa, sim, é caçar e por aí vai. Então, esses homens perceberam que tudo tinha virtudes. Tudo na natureza tinha virtudes, tudo na natureza tinha excelências. Qual é a nossa excelência? Qual é a nossa excelência do ser humano? O que nos faz diferente? O que nos faz diferente até desses macacos que até parecem conosco, né? Parece que até Alexandre o Grande, os gregos ocidentais não conheciam macaco, né? Mas aqueles que viviam ali na Índia, quem sabe também na China, provavelmente também na China, já tinham contato com macacos. Eu falei de Índia e China porque eu estou considerando justamente o ambiente dessa era axial. Né? Eu já falei em outras transmissões e repito agora que os indivíduos que representaram essa era axial e que pensaram esse projeto humano, de ser humano, eles estavam ali na China, na Índia, no Oriente Médio e na Grécia. Então, isso se deu no primeiro milênio. Então, aqueles que estavam lá no Oriente Extremo, Índia e China, provavelmente já conheciam macacos. Parece que os gregos só foram conhecer isso depois, mas tudo bem. O ponto é, eles olhavam para esses seres, especialmente olhando para esses outros primatas, e o que nos difere? Surgiram algumas ideias sobre isso, né? Então, por exemplo, Aristóteles vai pensar no animal racional. E isso foi uma tese, né? Uma ideia que ele fez para distinguir o homem dos outros animais. Mais à frente, já no século XX, um filósofo alemão, Ernst Cassirer, até vai dizer, não se trata de um animal racional. Hannah Arendt também vai colocar isso em questão. O Ernst Cassirer vai dizer, não, é um animal simbólico. Então, concepções foram surgindo, tanto lá na antiguidade, mas também na modernidade, para
delinear a identidade desse ser humano no que diz respeito à excelência do ser humano, à virtude do ser humano. Mas, na época axial, essa definição foi justamente uma definição moral. Qual é a virtude do ser humano? A virtude do ser humano é se tornar humano. E como o ser humano se torna humano? Ele se torna humano fazendo o bem. Essa foi a definição de virtude e de excelência que surgiu na era axial. E aí surge uma concepção específica de virtude. Virtude não é mais ou apenas uma excelência, um poder inerente à coisa, mas a virtude agora ganha um sentido específico, não mais geral, e amoral, ganha agora um sentido específico e moral. A virtude do ser humano é se tornar humano, e se torna humano fazendo bem. Esse é o conceito específico de virtude. E esse é o conceito de virtude que se estabeleceu na cultura e que ficou para nós. De modo que virtude é um esforço para fazer o bem. E, dito de outra forma, a virtude é uma disposição adquirida para fazer o bem. E aí tem um ponto importante nessa expressão que eu uso, virtude adquirida. Quando se diz adquirida, quer dizer que não é uma disposição inerente, ela não é natural. O sentido geral de virtude, significando excelência, diz que há uma excelência inerente às coisas. No caso do sentido específico de virtude, o sentido específico de excelência, que diz respeito ao ser humano, ocorre de outra forma. Isso não é inerente ao ser humano. O ser humano adquire essa disposição. E adquire pelo aprendizado. Ele conhece essa coisa chamada virtude. Às vezes conhece sem o termo virtude. Os pais começam a educar as crianças, os filhos, dizendo, isso é feio, é assim que faz assim. Repreende as crianças porque fazem de outro modo, repreende para que façam de determinado modo, passando a ideia de que se esse modo não for seguido, ela é inclusive punida por isso. Então esse certo chega já com uma espécie de uma repressão ou de uma sanção, chega com uma imposição. E dessa forma essa disposição para agir daquela maneira, para não bater no amiguinho, por exemplo, né? Porque é feio bater no amiguinho, porque não pode bater no amiguinho, essa disposição para não bater no amiguinho, para fazer carinho no amiguinho, às vezes falo isso para o meu filho, né? Faz carinho na sua irmã, ele vai lá e faz um carinho na irmã, ao contrário de fazer uma coisa mais agressiva com a irmã. Então essa disposição ela vai sendo adquirida, porque ela vai uma disposição contrária, ela é reprimida, e uma disposição, né, que a gente toma como adequada, como positiva, ela vai sendo encorajada, então ela vai sendo introjetada. Então esse é o primeiro ponto. Por que é adquirida? Por que a virtude é uma disposição adquirida? Porque é isso mesmo, ela não nasce necessariamente, ela não nasce necessariamente com o indivíduo. Ela é, então, internalizada. E o outro aspecto importante é de que, portanto, a virtude é um dado da cultura. Então, essa concepção moral de virtude e essa concepção moral de ser humano, ela é uma concepção cultural. E por isso, como foi dito, é possível identificar em que momento do tempo ela surge. Eu disse, tem uma tal de era axial, primeiro milênio antes de Cristo. Em alguns ambientes, o Oriente Extremo, como eu falei, o Oriente Médio, os Balcãs, logo, isso é cultural. Isso é um projeto cultural. Um projeto cultural que vige ainda, que deu certo, que colou, que foi absorvido pelo direito. E a virtude é o aspecto da moral que é aplicado. Não é a moral que está lá nos valores, que está lá, às vezes, num texto, ou que está na mente das pessoas. A virtude é a moral em ação. É a moral prática. A virtude é a aplicação da moral. Então, quando eu ajo de maneira virtuosa, eu estou agindo
de modo moral, estou agindo moralmente, e isso é uma ação. E é um conjunto de virtudes. A tradição foi estabelecendo um conjunto de virtudes, definindo um conjunto de virtudes que eu separo entre virtudes individuais e virtudes sociais. Ou seja, há virtudes que eu adquiro, que eu escolho adquirir. Então, primeiro, né, a virtude é uma coisa da cultura, depois ela é adquirida. A criança ela é obrigada a respeitar alguma dessas virtudes. O indivíduo adulto ele passa a já ter a capacidade de escolher essas virtudes. Ele não somente pode adquirir, como ele pode rejeitar também essas virtudes. Então, as virtudes individuais são aquelas virtudes que eu escolho para a minha vida, que eu escolho praticar, mas que a prática delas ela tem, antes de tudo, um efeito em mim mesmo. Então, vamos pensar, até como exemplo, a temperança, a mansidão, a pureza, a simplicidade, a humildade. Então, são virtudes que agem sobre mim mesmo. É claro, elas podem ter um efeito fora, mas elas agem sobre mim mesmo. Eu não preciso de ninguém para assumir uma postura humilde. Eu preciso de alguém para ser reconhecido como humilde. E, inclusive, a virtude da humildade me impede de eu, honestamente assumida, impede de eu mesmo atribuí-la a mim. Mas eu posso assumir o esforço da humildade, assumir o esforço da pureza, da simplicidade, coragem. Mas, como eu disse, é muito comum essas virtudes individuais transbordarem também para os outros. Mas elas começam como uma ação que eu direciono para mim mesmo, no sentido de, para dizer numa palavra, no sentido de renunciar, né, de exercer a renúncia, de abdicar de certos desejos, porque o meu desejo é o desejo virtuoso, abdicar de certas ações que não correspondem a essas virtudes, porque o meu desejo é agir de maneira correspondente a essa virtude. E há o outro grupo de virtudes sociais: compaixão, misericórdia, tolerância. A justiça, como eu falei, ela transita bem entre esses dois grupos, entre virtudes individuais e virtudes sociais. Gratidão, que é uma outra virtude social. Então, aí tem um grupo de virtudes sociais muito relacionadas, né? Hoje, a gente pode colocar até mesmo a prática consciente, né, a atitude consciente da empatia como sendo uma virtude também. Né? A gente pode falar de solidariedade como uma virtude social também. Então, há esses dois grupos de virtude, conforme a minha classificação, a minha separação, mas todo esse conteúdo de virtudes, essa lista de virtudes, é uma lista que foi estabelecendo no tempo conforme a tradição. E bem, qual é o significado, né, de se ocupar com as virtudes? Tem um autor, um filósofo francês, que ele escreve, ele formula uma pergunta que é uma pergunta muito interessante. Ele diz: o que é mais urgente para nós do que o estudo da moral? Eu adorei quando eu li essa pergunta, né, de ver alguém, né, no caso, um pensador com toda a prerrogativa de um pensador, a ampla visão de um pensador e a ampla pesquisa de um pensador, dizendo isso: o que é a mais urgente do que o estudo da moral? É curioso, né, que talvez essa pergunta não seja uma pergunta comovente para muitas pessoas, né, pensar que isso é algo urgente. Primeiro, que nós lidamos com a moral a todo momento em nossas vidas. Primeiro, que há necessidade de fazer escolhas que são escolhas morais. Eu devo fazer isso? Vamos pensar até do ponto de vista político. Uma escolha política, ela é, talvez quase sempre, em grande parte dos casos, podemos dizer, pelo menos a chance, vamos dizer assim, a chance de uma escolha política ser uma escolha moral é uma chance altíssima, né? É uma escolha, isso envolve valores, isso envolve uma visão do que é bom, do que não é bom, do que é certo, do que é errado. Sempre quando isso estiver em jogo na sua vida, no instante da sua vida, no dia, você está lidando com uma escolha moral. Isso já seria um motivo para a gente pensar a urgência de um estudo sobre moral. Mas a nossa vida coletiva,
também faz da moral uma matéria urgente. Porque a gente lida com as pessoas, a gente lida com diferenças. Então, por exemplo, eu citei como virtude social a tolerância. A tolerância é fundamental para a gente lidar com a diferença que há entre nós. Já no espaço privado, dentro de casa, é preciso de tolerância. Para um pai lidar com o filho, eu tenho filhos pequenos, e a gente chama essa tolerância de uma maneira simples de paciência, né? Como a gente precisa de tolerância, de paciência para lidar com essa diferença, com a diferença entre esses dois tipos de seres, um ser adulto e um ser infantil. Mas a diferença entre adultos mesmo dentro de casa, devido à individualidade, e depois a necessidade da tolerância no espaço público. Isso, inclusive, relacionado à política que eu acabei de mencionar. E isso tudo é moral, isso tudo envolve a nossa moralidade, a nossa capacidade de escolher uma qualidade de ação que vai nos aproximar ou nos afastar desse projeto humano. Isso é moral. Naquela situação dos distúrbios de Los Angeles, em 1992, desencadeados pela absolvição de policiais agressores, naquela explosão de desordem, estava em questão a moral, estava em questão justamente o conservar-se ou não na posição, na postura de um ser humano. Então, alguns estranharam o fato de que aqueles que não respeitavam a propriedade privada do outro, que estavam ali roubando, saqueando, estranharam que aqueles que estavam dando tiros para proteger sua propriedade, para se proteger naquela confusão, trocando tiros, e em certo momento deixa de ser proteção, vira agressão mesmo, aqueles que estavam violentando. Há uma cena dramática em que um motorista branco é tirado de dentro de um caminhão, ele é espancado ali, ele é agredido, tudo isso filmado, ele fica ensanguentado ali no chão, deformado. Então, alguns percebem que todas aquelas ações violentas ou de desordem, aquilo não parecia ser ação de humanos. Talvez de algumas espécies de animais mais agressores e violentos, né? Mas nem dá para dizer que eram animais, né, necessariamente, depende da espécie de animal, eu gosto de fazer essa distinção. Eles estavam fora do projeto, estavam fora do projeto humano, fora do projeto que foi desenhado e que foi transmitido durante séculos do que era se comportar como humanos. Se você não conhece a situação desse distúrbio de Los Angeles em 1992, há mais de um documentário aberto na internet. É algo, não é agradável de ver, mas é instrutivo ver, né? Como que se dá uma situação em que as pessoas se afastam do projeto humano, que é um projeto realizado por meio da moral prática, especificamente da ação virtuosa, da prática de virtudes. Então, como dizia o filósofo Comte Sponville, francês, né, o que é mais urgente do que o estudo da moral? Então, estudar a moral é importante para nós nos esclarecermos sobre as nossas escolhas, mas também o estudo da moral é importante para nós promovermos uma vida coletiva adequada, uma vida coletiva pacífica, uma vida coletiva de colaboração e uma vida de coletiva em que a competição ela está regulada, ela está limitada ao limite da ordem, ao limite da conservação da própria coletividade. Então, essa é a importância. Essa é a primeira importância que essa pergunta de Comte Sponville coloca, né? O que é mais urgente do que o estudo da moral? E é estudando a moral, especificamente as virtudes, que a gente pode medir qual é a nossa posição em relação ao ideal de cada uma dessas virtudes. É estudando essas virtudes que eu posso ver o quanto que eu preciso ainda me esmerar para atingir a minha excelência de ser humano e me aproximar dessa virtude, da realização dessa virtude. Então, ela também é importante para isso, como um medidor, como um indicador da minha posição. Ela me dá tanto uma direção, que é a direção desse projeto humano, e me dá também uma medida. Eu vejo quão presunçoso eu estou, compreendendo o que é a humildade. Eu vejo quão impaciente,
irritadiço e agressivo eu estou, compreendendo o que é a tolerância, o que é a mansidão e assim por diante. Então, esse é o significado do estudo da moral, especificamente da moral prática, que se dá observando as virtudes. E, finalmente, esse projeto de moral, especificamente esse projeto de moral prática, ele demanda, portanto, o desejo de humanidade, o desejo de se tornar cada vez mais humano. E é isso que eu estou procurando transmitir nesse canal, nessas plataformas, por meio dessas lives, também no meu Instagram, contribuir para a ampliação da nossa visão do que é a nossa moralidade, do que é a moral, para que o nosso desejo, para quem já está consciente dele, para quem não está, poder se tornar consciente do desejo de ser humano, para que esse desejo possa ser então realizado. Para que o desejo de humano seja realizado, eu preciso compreender o que é esse humano. E ser humano é uma identidade, é um projeto moral. É um projeto que a tradição humana delineou, assumiu, entrou no direito. Então, quando nós vemos no direito a ideia da dignidade da pessoa, quando nós ouvimos falar dos direitos humanos, e eu quero tratar disso numa outra oportunidade, nós estamos lidando com essa escolha moral, desse projeto moral, de se tornar humano, de se tornar mais humano. Então, se você tem um desejo de humanidade, se você tem um desejo de se tornar mais humano, a minha pretensão é colaborar para isso, oferecendo essa oportunidade de nós falarmos sobre moral, falarmos sobre moralidade, falarmos sobre virtude. É isso que se pretende aqui, atender a esse desejo de humanidade. Ele vai repercutir na sua vida e vai repercutir na vida de todos nós. Ok, eu chego ao fim, então, dessa exposição, agora na expectativa de ouvir algum comentário. A Roselma já deixou aqui algo registrado. Uma vida virtuosa exige prática. Vida virtuosa é prática. A virtude é a moral prática. A virtude é a aplicação da moral. É o momento em que a moral, o valor moral, ele vira carne, né? O verbo se fez carne. Então, o verbo é a moral. O se fez carne, quando o verbo se faz carne, isso é virtude. Então, é isso mesmo, Roselma. Vida virtuosa exige prática. Não tem como você realizar o seu desejo de excelência humana, o seu desejo de corresponder a uma excelência humana, se você não fizer disso uma ação. Os policiais em Los Angeles, naquela noite de março de 1991, quando espancavam o jovem negro, eles então estavam praticando uma ação que não era uma ação virtuosa, era uma ação violenta. Não tinha ali nenhuma possibilidade de virtude ali. Eles escolheram, numa espécie de um frenesi, agredir sem reconhecer o outro como um semelhante. Então, sem nenhuma condição de empatia. E havia pessoas em volta que também não faziam nada. Elas também escolheram não intervir, ou seja, elas escolheram não agir conforme a virtude da justiça, não é? Então é isso, a virtude exige prática. E é isso, eu dou mais alguma chance. Roselma escreve: a não satisfação das necessidades básicas para o ser humano é um empecilho para o aprendizado de uma virtude moral? É uma pergunta muito, muito inteligente, muito perspicaz, né? Costuma ser, Roselma, o não atendimento, a não satisfação de necessidades materiais básicas costuma ser um grande empecilho para a ação moral. Isso é verdadeiro. Porque quando o indivíduo está no nível das necessidades básicas, ele não está suficientemente livre para fazer a escolha pelas ações morais. E eu não digo que é impossível que ele faça. Não é. Mas, normalmente, no que é típico do ser humano, a necessidade básica ela é uma espécie de uma prisão. Ele precisa se libertar dessa prisão para, então, corresponder a outra dimensão sua.
Então ele precisa comer. Do contrário, ele vai lutar de todas as formas para resolver essa necessidade da fome dele. Essa necessidade da fome pode enlouquecê-lo. Ele não tem condição de fazer uma escolha moral. Alguns indivíduos, que sei lá por que circunstâncias, elas podem ser as mais variadas possíveis, alguns indivíduos conseguem renunciar. São indivíduos mais raros, eles conseguem renunciar, eles com fome conseguem pegar o alimento e passar para um outro que também tem fome. Isso existe, isso nós vemos, mas isso não é o típico. Isso não é o típico. Por isso que a discussão de justiça social, de igualdade social, de distribuição, não é uma discussão econômica só. Ela logo se torna, não há grande distância, ela logo se torna uma discussão política, e por isso ela é mesmo, e aí quase que necessariamente ela é uma discussão moral. Mas ela é moral, inclusive para as consequências. Né? Eu preciso distribuir, eu preciso de dar oportunidades, eu preciso de libertar as pessoas da necessidade material, eu preciso de dar condições para que elas se libertem da necessidade material, para que elas possam aderir a um projeto moral. Do ponto de vista sociológico, sem dúvida precisa ser assim. Alguns indivíduos não vão demandar essa libertação material pelo suprimento do que a matéria exige, e vão conseguir fazer escolhas morais, mas são raros, mas do ponto de vista sociológico, do ponto de vista da população, isso é muito necessário, né, para que a virtude moral, para que a virtude moral pessoas possam aderir. A Roselma ainda escreve: penso isso porque isso é muito falado para realidades subdesenvolvidas. Sim. Eu lembro que eu estive no Timor-Leste, eu estive lá por alguns meses, fiz um trabalho no Timor-Leste, e era interessante observar isso, que apesar da pobreza, apesar da restrição material que existia ali, não havia ações de violência, vamos dizer assim, no cotidiano. Então, por exemplo, para dizer uma coisa bem simples e clara, não havia um problema de criminalidade. Então, você andava na rua, você não tinha a insegurança de ser roubado, porque aquelas pessoas são pobres. Não é isso que acontecia, eles pediam. Eles pedem, né? Não tem inibição em pedir. Às vezes dão uma indireta, às vezes são muito diretos, pedem alguma coisa sua. Mas eles não vão pegar seu dinheiro, por exemplo. Você não tem risco de ser exatamente roubado. Não é essa tática que eles usam. Né? Há momentos ali em que violência aparece. São momentos que são, inclusive, identificáveis nesses momentos. Há um momento de risco, há circunstância de risco. Por exemplo, um malaio, um estrangeiro circular à noite, não é uma coisa muito legal. Não é uma coisa muito boa, né? Muito recomendável isso. Mas você tem, no dia a dia, ali da cidade, de Dili, a capital do Timor-Leste, você não tem uma sensação de insegurança. Então, há um dado cultural ali que matiza isso. Mas, no geral, as situações subdesenvolvidas, elas trazem também a situação de insegurança, de relativa desordem ou de clara desordem. Então, essa é uma discussão, sim, que se dá. Você tem razão, Rosel, por isso que é uma questão muito própria sua. Então, não dá para se pretender um projeto moral prescindindo de um projeto também material. Quando os sábios axiais pensaram esse projeto humano, muitos, em diferentes situações, eles se preocuparam justamente com o aglomerado humano. Então, a situação social, em termos de grupamento, começava já a crescer, havia também uma produção de riqueza, e isso trouxe junto violência. Isso também motivou o pensamento desses sábios axiais para que se pensassem uma motivação para a ordem. Então, eles pensaram isso. Eu não estou dizendo que eles tinham um projeto político, o projeto deles era moral, a preocupação era moral. Então, eles pensaram isso por meio de uma ideia que desse uma direção para a vida individual, primeiramente no sentido de fazer renúncia e deixar o egoísmo, e respeitar o outro como um semelhante. Essas eram as bases
desse projeto humano, conforme pensaram os sábios axiais. Né? Mas, se não fosse assim, eles pensariam também num projeto material. Né? Mas não foi a direção da mentalidade axial, que naquela época era uma predominantemente, não apenas, era uma mentalidade também religiosa, no sentido de espiritual. Então, eles tiveram uma outra relação com o econômico, com o material, às vezes justamente desprezando o material, né, levando a um alto nível a simplicidade, que era uma forma também de expressar a renúncia. É como se fosse uma forma de estimular os outros a também desprezarem o material, de modo a tornar essa necessidade material ela menos impositiva. Era uma forma de se libertar dela. Eu acho que nós podemos ficar por aqui. Como eu sempre termino, eu termino com a expectativa de ter havido clareza e de ter havido sensação de utilidade para você que acompanhou esse conteúdo. E agora você pode pensar, né, que virtudes você vai escolher. Você pode pensar em como dirigir o seu desejo de humanidade. Né? Você pode pensar em como buscar e realizar a sua excelência como ser humano, porque agora você pelo menos conhece um pouco mais sobre isso, e conhecendo um pouco mais sobre isso pode buscar mais informação. Né? Como ocorre em algumas tradições religiosas, o conhecimento é muito importante para a própria realização espiritual e para a própria realização moral. Então, é isso que está ocorrendo aqui. Tá bem? Obrigado. Mais uma vez, darei notícia, né, da próxima live e eu espero encontrar você de novo aqui. Também um bom domingo, se cuide, tenha uma boa semana e até a próxima, então. Tchau.